nós estamos a falar é do aparecimento de um movimento que não é português, é um movimento internacional, assente pelo menos os mesmos pressupostos, na mesma base de ação, e que tem tido globalmente as mesmas consequências quando chega ao poder, que se propõe declaradamente mudar a forma como se exerce o poder. André Ventura teve poder numa autoestrada, de tudo, as circunstâncias em que existe o país, de frustrações, de distanciamento, de incapacidade de resolver alguns problemas, etc., de outras crises que renasceram, como a da habitação, exponencialmente, mas também porque, insisto, os outros partidos, sobretudo os que estavam no poder, foram dando muitos pretextos para isso. Attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle. À la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront, la lucha continua. C'est par la lutte qu'elle a été conquise. Olá, estamos nas revoltas lógicas. O nosso convidado é o David Diniz, jornalista, com uma vasta carreira, mas o pretexto é o livro Como Proteger a Democracia, a chegada ao poder da direita radical e o desafio de cuidar do futuro de Portugal. Normalmente fala-se muito em história contrafactual, quando a gente vai dizer que afinal o Júlio César não foi derrotado ou o Hitler não conseguiu a bomba atómica, etc. Neste caso não é contrafactual, porque enfim os factos ainda não se deram, mas há um pressuposto que é contra tudo e contra todos, não muito contra tudo, infelizmente, mas num futuro muito próximo acordamos com o Chega no poder. O que é que isso significa? Significa, antes do mais, o pressuposto do meu livro, olá Nuno e obrigado pelo convite, que é, eu continuo a olhar para um fenómeno político radicalmente diferente daquilo que nós conhecíamos e a perceber que à nossa volta, globalmente falando, evidentemente há exceções, as entidades comportam-se como se nada disto estivesse a acontecer. Ou como se estivesse a acontecer só um fenómeno normal, que é, não, apareceu um novo partido, sei lá, vou dar 2 exemplos básicos, não é? Como se fosse, mas a Iniciativa Liberal ou o Livre, para dar 2 polos opostos, que estão a crescer muito. E o que é que isso muda um bocadinho na política portuguesa? Não é disso que estamos a falar. Do que nós estamos a falar é do aparecimento de um movimento que não é português, é um movimento internacional, assente pelo menos os mesmos pressupostos, na mesma base de ação, e que tem tido globalmente as mesmas consequências quando chega ao poder, que se propõe declaradamente a mudar a forma como se exerce o poder. E em vários sítios isso tem desaguado, digamos assim, em autocracias. E não é possível, na minha opinião, perante um movimento radicalmente diferente, que não é só uma continuidade, é mesmo uma revolução, se quiseres, que se propõe a fazer, ou pelo menos uma ruptura, é assim que eles fazem, que eles falam. Não é possível olhar para isto e tudo estar a acontecer, à velocidade que está a acontecer, e todos se comportarem exatamente como se comportavam até aqui. Não é possível. Mas de alguma maneira aquilo que eu sinto é que, embora tu sejas bastante vocal nas consequências que a extrema-direita noutros países, em Portugal, pode ter, do ponto de vista do domínio das instituições, não ligar a tribunais, do entrar nas universidades, de capturar os órgãos de comunicação social, e percebendo tu que há uma espécie de insatisfação inicial, eu fico um bocadinho órfão de perceber quais são as razões que tu apontas para que em todo o lado e em todo o mundo a extrema-direita tenha ganho este poder. Porque tu fazes opor, e esta pergunta está mais quilométrica, tu fazes opor a extrema-direita ao liberalismo. Mas a extrema-direita não é também filha do falhanço da política neoliberal? Pode ser, bem, mas deixa-me, é preciso dizer-te que eu não fui fazer um livro sobre as causas
Porque esse era outro livro, e já há muitos desses. Há imensos. E há teses contrastantes, e até podemos estar aqui num belíssimo podcast só a falar sobre as causas, porque de facto há muitas hipóteses de trabalho. A minha opinião sobre isso é muito simples, é que não há uma causa. Há variadíssimas e provavelmente temos que bater nas teclas todas que têm sido dadas. Dito isto, tudo isso é útil para estudar um terceiro livro que podíamos estar a falar. Que é o livro de, ok, mas como é que nós combatemos isto? Como é que nós nos livramos? Como é que nós lidamos com o desafio no ponto final da história? Aliás, porque o título é Como Proteger a Democracia. Porque eu quis ficar num ponto intermédio, mas tem uma razão de ser. Porque nós ainda estamos no passo anterior à chegada ao poder da direita radical. E nós, como continuamos a comportar-nos como se nada estivesse a acontecer, continuamos a abrir portas ou janelas ou casas inteiras, se tu quiseres, para que no momento em que a direita radical chegar ao poder tenha ainda mais instrumentos do que teria em circunstâncias normais para atuar. Os políticos, normalmente os que estão no poder, mas muitas vezes também outros, dão muitos pretextos ou abrem muitos precedentes que a direita radical adora ter para usar como argumento quando lá chegar. Escreves que, a certa altura, que depois numa espécie de personagem a dizer isto é uma chatice porque a democracia estava pensada para democratas, não é? Pois, então, há um caso, eu tenho dito isto até em círculos familiares, o meu pai, eu estava a ter esta conversa com o meu pai, que é, a democracia tem uma coisa em si particularmente estranha, que é, ela só funciona no pressuposto de que as entidades que participam nela a levam a sério. Imagina, quer dizer, não precisas de imaginar nada, na verdade, olha para o que está a acontecer nos Estados Unidos. Donald Trump diz que quer ter um terceiro mandato. Os seus seguidores todos dizem que ele vai concorrer a um terceiro mandato. E os democratas do outro lado dizem, mas não pode, é inconstitucional. E se ele estiver nas tintas para isso? Se ele não quiser saber se acham que é inconstitucional ou não, ele apresenta a candidatura a um terceiro mandato. Os democratas aparecem e dizem, mas não pode. Mas ele apresenta, formaliza. Quem é que vai tirar? O ponto, eu não estou a dizer que no fim da história não possa acontecer que os mecanismos até funcionem. Mas e se ele controlar os mecanismos? É que neste momento controla a maior parte deles. Isso é bastante interessante porque quando foi o primeiro mandato de Donald Trump, dizia-se até ao final que os Estados Unidos provaram que tinham os mecanismos de check and balance e de controle e que ele não fazia não sei o quê. E neste segundo mandato isso parece tudo evaporar. Porquê? Por um motivo muito simples. É que, na verdade, o único check and balance que funcionou no primeiro mandato do Donald Trump foi interno. Estava dentro do Partido Republicano e dentro do aparelho de Estado. O aparelho de Estado, há bons livros, o Michael Lewis tem livros excelentes sobre isso, o Anonymous, famosíssimo, do final do mandato, que denunciava coisas que ele via por dentro e que não queria dar. Até aquele livro do tipo do Washington Post, do certo. Watergate, sim. andaram-lhe a esconder o memorando sobre a Coreia que ele queria acabar com. Entre outros, há vários exemplos disso. Isso é aparelho de Estado e era mais previsível que acontecesse. Já vou como é que ele resolveu os dois problemas. O outro foi mais extraordinário, que não tivessem sido ou não existissem ainda em 2020 alguns republicanos em postos-chave de cargos de governador a pessoas que controlavam os sítios da votação, e ele tinha virado a votação de 2020 e tinha ficado no poder apesar de ter perdido as eleições. Isto não aconteceu por um triz. E ele virou isto rapidamente, aliás. Ele usa os 4 anos fora do poder e usa, aliás, os processos judiciais de que é alvo, etc., para virar o Partido Republicano todo. Ele consegue limpar o aparelho, porque ele, quando é eleito em 2016, ele não controlava partido nenhum. Ele simplesmente impôs porque os republicanos acharam que ele era a única hipótese que tinham de ganhar. E era, provavelmente era, tristemente. O ponto é, quando chegou, ele tinha um plano, já tinha, em boa parte, no primeiro mandato, já tinha conseguido limpar uma parte dos pressupostos dentro do Estado, e quando ele chega ao poder, ele tinha o resto do plano. Ele estava desenhado
e começou a limpar. A Heritage Foundation, aquele chamado 2025, Isso. o projeto 2025, Exatamente. do qual, pelos vistos, já um terço do plano está concretizado. Até mais, por esta altura em que falamos. Quando eu acabei de escrever o livro era um terço, mas há um contador muito eficaz disponível online que as pessoas podem ver. Nesta altura já vai mais perto de metade que outra coisa. Portanto, ele limpou as únicas garantias. Na verdade, para resumir esta parte, porque os Estados Unidos talvez nos digam um pouco menos respeito, na verdade, o que acontece é que os Estados Unidos têm muito mais fragilidades nos checks and balances famosos, não só do que os próprios americanos gostariam de acreditar, como nós próprios dizíamos. E isso tem a ver com uma coisa que é muito discutida pelo Ziblatt e pelo seu companheiro Rotter em vários livros, que é a Constituição americana raramente é mudada e não tem nenhum incentivos para que se efetivamente seja mudada. E, portanto, nunca se adapta. Portanto, as democracias foram-se consolidando e a Constituição americana ficou atrás de muitas europeias, na verdade. Portanto, não é a mesma coisa na Europa. E atrás da nossa, não é? Atrás da nossa. Mas quer dizer, a nossa também tem um conjunto de articulados, de garantias de liberdades, mas também garantias programáticas de diminuição da justiça social. E nunca se concretizou, não é? Vamos lá, nós temos que separar aqui duas coisas. A parte programática da parte de... Vamos separar duas coisas, porque eu preciso de fazer esse exercício sistematicamente, porque, se me permite este breve parênteses, é um exercício difícil na elaboração do livro, que é, eu tenho de separar as coisas de que eu discordo radicalmente do Chega das coisas que eu não só discordo radicalmente, como percebo que podem pôr em causa tudo aquilo que nós construímos. Uma coisa é discussão de, sei lá, para dar exemplos radicais até, não é? Que é, eu discordo radicalmente da maneira como eles tratam os imigrantes. Em tudo. Legalmente, legislativamente, discursivamente, tudo. Mas essa é uma discussão plausível. Em qualquer democracia já se fez durante séculos. Faz sempre. Não o ponto final, mas a discussão. O meu problema é quando, na mesma discussão, eu sei que eles, chegando ao poder, ignoram totalmente aquilo que está na lei. Isso é uma desproteção. E, os mínimos, a Constituição de que eu falo aqui não é a Constituição do ponto de vista de objetivos mais ou menos utópicos ou pressupostos de igualdade que nós queremos. Não, eu estou a falar de direitos, liberdades e garantias básicas. É do core constitucional, do coração da Constituição, que eu estou a falar e que eu digo que é a nossa obrigação pensar em proteger agora. Porque verdadeiramente é esse coração da Constituição que nos permite viver em liberdade e assumir alternativas. E o problema é, isto é a base. Se isto está em perigo, esquece tudo o resto. Não existe. Aliás, nos Estados Unidos não existe, na Polónia não existe, não existiu durante 8 anos, na Hungria não existe, como em Itália é questionável se existe hoje. E isto é um padrão. Portanto, como é que tu pensas que chegaram esses senhores? Porque assim, tu a certa altura dizes que o programa deles é um programa para garantir apoios e que vale as promessas eleitorais 40 mil milhões. Mas é verdade que o programa deles no início acabava com o Serviço Nacional de Saúde e com a educação pública, depois perceberam que aquilo não é popular. E também é verdade que se nós cruzarmos o teu livro com o livro do Miguel Carvalho, que eu acho um casamento interessante, é que tem muita gente das grandes empresas e das principais empresas do país a pagarem-lhes para existirem. Portanto, assim, qual é o lastro social e a ligação social do Chega? Ele não aparece do espaço sideral, não é? Não, mas o que ele é muito rápido. É, na verdade, o segundo, eu tive a fazer essas contas com o Miquel Pereira, ou melhor, o Miquel Pereira fez essas contas e teve a gentileza de partilhar comigo, é jornalista de Expresso também. O segundo partido da União Europeia populista com maior crescimento nos últimos 5 anos. Eu chamo de direita radical, mas é por um motivo teórico, na verdade. A extrema-direita é violenta nos seus propósitos, termos e meios. A direita radical não necessariamente. É isto. Mas é pouco relevante para a nossa conversa, porque vai dar ao mesmo. Embora o cenário que tu coloques com a polícia, os serviços secretos, o impedimento da coisa... Pode ser, não, é isso. Por isso é que eu digo, para os termos da nossa conversa é pouco relevante, é importante do ponto de vista teórico.
Vamos lá ver. Como é que nós chegamos... Como é que começa? Começa, vou simplificar, como te explica muito bem o Vicente Valentino, até se que desbloqueia a vergonha, já existe um núcleo, é maior do que nós esperamos, de pessoas que pensam de uma maneira mais extrema, mais radical, em muitos casos mais ultraconservadora, mas não só. E depois cresce. E cresce por vocalização de vários tipos de descontentamentos e de vários tipos de frustrações e de vários tipos de interesses. Ok? E chegas aqui, por isso é que eu te dizia que há vários... No caso desse livro, está mais na vocalização das coisas e no poder das palavras que estavam escondidas e sempre existiram e que foram libertadas da vergonha, sim, aí sim. Que tu estás a citar, do que uma ligação social de interesses. Não, mas repara, o livro do Vicente só tem o propósito de explicar o arranque. Sim. Ele não tem o propósito de explicar o resto. Ele explica-te muito direitinho como é que nas primeiras 2 eleições o crescimento é potencialmente enorme. E foi. Cá e em vários sítios, não é? E ele depois até conclui, ou semi-conclui do livro, e na tese dele, que depois pode haver ali um período de estabilização, porque há ali um momento que é difícil crescer. O que casos como o Chega mostram é que se calhar não é tão difícil como nós achamos. Precisamente porque, entretanto, a fase muda. Já não é a história de perder a vergonha. Já são várias outras coisas. E eles são muito plásticos, são movimentos muito plásticos. Eles adaptam-se muito facilmente aos contextos de cada país e aos contextos temporais e o André Ventura teve, quer dizer, era uma autoestrada. Tudo, as circunstâncias em que existia o país, de frustrações, de distanciamento, de incapacidade de resolver alguns problemas, etc., de outras crises que renasceram, como a da habitação, exponencialmente, mas também porque, insisto, os outros partidos, sobretudo os que estavam no poder, foram dando muitos pretextos para isso. E não só. O aparelho judicial também abriu portões para isso. Esse pretexto não tem a ver com uma certa impotência democrática. Há um politólogo espanhol que fala da impotência democrática porque a certa altura foram retiradas do quadro da decisão política e do escrutínio popular grande parte das grandes decisões. Há várias coisas aí, que é isso é verdade, ou seja, a passagem, quer dizer, o mundo global é desde logo muito mais difícil de governar e quando nós entramos na União Europeia, cedemos soberania, faz parte, tens ganhos de um lado, na minha opinião, tens perdas do outro. É mais difícil resolver algumas coisas, tens menos instrumentos. Desde logo a moeda, é o básico, não é? Independentemente depois de concordarmos ou não, mas perdes. Mas há outros fatores, que é o desenvolvimento tecnológico acelerou muito. Eu não vou falar de algoritmos, prometo, não ainda. Acelerou muito muitas coisas. E criou grandes desafios sociais e económicos a que os Estados foram tentando responder com pensos rápidos. Eu percebo quem está no poder tenta resolver o melhor que consegue nas circunstâncias em que tem, e as circunstâncias são cada vez piores, porque o mundo acelera, as críticas são maiores, a exposição é terrível, os ciclos políticos são de curto prazo, tudo isso prejudica. É muito mais difícil governar hoje. E esse é o ponto final da história. É muito mais difícil governar hoje. Mas também tem que ver com o facto, desde o final dos anos 70 até agora, ter seguido um caminho que aumentou exponencialmente a desigualdade e diminuiu... Não acho que tenha aumentado exponencialmente a desigualdade, mas isso era outro debate. Enfim, mas aumentou na divisão do rendimento. Isso está nas estatísticas, não é? Os índices de desigualdade em Portugal, na verdade, têm vindo a baixar, mas muito lentamente. Muito lentamente. E o problema é quanto no mundo em que as pessoas conseguem pegar no seu telemóvel e resolver as suas necessidades mais imediatas ou desejos num segundo, carregando 2 vezes no botão direito do telefone, quanto tempo é que o Estado vai demorar a perceber ou a responder às necessidades mais importantes dos cidadãos? É porque é muito mais difícil ao Estado. Repara uma coisa, aqui vamos a discordar, mas é assim, não é de cá, não é de Portugal apenas, mas a distribuição do rendimento entre capital e trabalho alterou-se substancialmente e alterou-se de uma forma desigual. E hoje as pessoas que têm o salário mínimo de cola ao salário médio têm possibilidades de progressão pior. E hoje a questão da habitação está muito pior. Portanto, quer dizer, há problemas sociais graves que
pelo menos as crises têm explicado em décadas anteriores o crescimento da extrema-direita. Aliás, tu aludes a isso quando aludes aos anos 30, não é? E ao crescimento da extrema-direita. E nós tivemos várias crises. Deixa-me pôr as coisas assim. Se nós formos discutir a raiz, nós vamos chegar àquele ponto em que eu vou parecer menos de esquerda do que toda a gente agora diz. Se nós estivermos a discutir... Tu és visivelmente um liberal institucional, não é? Mas disfarçado. Os óculos vermelhos... Fora de brincadeira. Os óculos vermelhos ajudam-me. O meu ponto é, independentemente do que nós considerarmos que é a raiz do problema, nós concordamos qual é o ponto de situação de hoje. Sim. Hoje o elevador social não existe, ou é muito difícil. As desigualdades não desaparecem. Continuam basicamente na mesma. Os rendimentos até aumentam, mas os preços também, em coisas que são absolutamente essenciais. Isso não ajuda nada. E os políticos, ou os governos, ou o que tu quiseres, não conseguem, manifestam-se incapazes de, no que é estrutural, resolver, ou pelo menos mostrar às pessoas que têm um caminho para resolver isso. E eu acho que mostrar um caminho já é um avanço. Acho que hoje ninguém disfarça que não tem. De uma esperança, não é? Isso. E eu acho que hoje ninguém disfarça que não tem. Ou poucos disfarçam que não têm. Sobretudo os que se alternam no poder. E isso é um problema. Portanto, nós concordamos nisto. E o problema, o Chega absorve isso com grande facilidade. Mas a minha tese, se é que eu tenho uma tese que leva aí, porque eu tento mesmo evitar até onde posso essa discussão no livro, porque o que me ocupa é mesmo outra coisa, que é as consequências quando eles chegarem ao poder. Objetivamente, nós criámos muitas circunstâncias para que eles consigam muito rapidamente crescer. E eles estão a usar, porque eles são muito profissionais nisso. Então, as circunstâncias estão lá todas. Para dar um exemplo. Quando Luís Montenegro, que é primeiro-ministro, que se afirma moderado e dá conferências de imprensa com os chefes das polícias todas a dizer que estão a desencadear grandes operações policiais e que isto abre, não é uma porta, é um portão gigantesco para o momento em que o André Ventura for primeiro-ministro. Porque nesse momento, se alguém se atrever a criticar o André Ventura por ter chamado todos os polícias para dizer que mandou expulsar todos os imigrantes e não quer saber se são lidos os direitos ou se eles têm direito a advogado, quem é que lhe vai perguntar como é que ele pode dar ordens às polícias? E este é o problema. Isto replica-se por dezenas, centenas de exemplos no poder nos últimos anos em Portugal. E atenção, até há 6 anos estas portas eram abertas, às vezes escancaradas. Do ponto de vista ético foram cometidos erros terríveis. Do ponto de vista de perda de confiança e de ligação aos cidadãos, que seriam sempre, e foram altamente censurados e eram censuráveis, mas quer dizer, o perigo não era iminente. O que eu me pergunto neste livro é como é que nas circunstâncias atuais é possível que se continue a cometer estes erros sem perceber que os dados do jogo, o tabuleiro do jogo mudou radicalmente e está virado contra os partidos do sistema. Mas, aliás, não estando muito de acordo com a expressão dos partidos do sistema, mas aliás um dos grandes problemas é que hoje a política já está feita nos dados do Chega, mesmo não estando no poder. Exatamente. E continuam a entregar-se esses dados. Portanto, o tabuleiro está inclinado a favor do Chega e continuam a empurrá-lo na direção do Chega. E isso é extraordinário, não é? E esse é o alerta do livro, na verdade, esse é o modo. Há uma coisa extraordinária que é assim, eu não considero que a política do Chega seja a expulsão total dos imigrantes, como nos Estados Unidos a política não é a expulsão total dos imigrantes, é tornar cada imigrante expulsável. Sim, que é uma coisa diferente. Porque, na realidade, a economia vai precisar deles da mesma maneira. Isto é tocar 1,5 milhão porque a economia precisa deles. Sim, eles depois gerem o que eles criam ao ambiente. Claro. São as condições, porque depois gerem conforme dá jeito. E é sempre assim. Bem, na verdade, é sempre assim por natureza. Neste caso, o problema, ou o que muda, é que lá está, o tabuleiro é diferente, não é? É que neste momento os imigrantes cá deixam de ter garantias nenhumas. No momento em que o André Ventura for eleito, nenhum imigrante vive seguro. E isto é alargado a outros setores. O imigrante tem direito à educação, tem direito à saúde, uma situação de escravatura, não é? Como uma situação de medo puro. Quer dizer, hoje já não é fácil, face ao discurso do alegadamente centro-direita, ou do centro-direita ainda, sabe Deus.
Mas no momento em que o André Ventura for eleito, não é preciso que ele tome posse, basta que seja eleito, a cara com que cada imigrante olhar para aquele momento é de puro medo. E logicamente, porque faz sentido que o seja. A minha dificuldade aqui foi imaginar todos os outros, porque o imigrante é um exemplo infelizmente fácil, porque é um alvo já hoje declarado e prioritário. Mas se tu quiseres, no fim desta história, cada um de nós é. E não precisa de ser o David Inês que se atreveu a escrever um livro a desafiar o partido em causa. Pode ser uma pessoa que vote no Chega porque está convencida que naquele momento é o melhor voto. Essa pessoa pode mesmo vir a ter um problema com o Chega no momento em que for conveniente ao Chega no poder. Isso é o que diferencia este partido dos outros. É que ele não joga consoante as regras. Portanto, nenhum direito ou nenhuma garantia é verdadeiramente um direito ou uma garantia. Se nós tomarmos em conta o comportamento deles no poder. Uma das argumentações que normalmente há para impedir a existência de partidos fascisantes é o facto deles acabarem, na realidade, com a democracia e não estarmos a falar apenas de liberdade de expressão. Isso mesmo. Mas o que está acontecendo nos Estados Unidos é isso mesmo. É pouco relevante se a palavra é fascisante ou outra coisa qualquer, é totalitário. Porque é mesmo, o objetivo é mesmo controlar uma sociedade, no sentido de alguém no poder só quer controlar a sociedade que não está ao seu dispor, porque os que são apoiantes é fácil, não é? Não controla sempre. O que está acontecendo nos Estados Unidos é isso em todos os níveis. Não há um nível de poder nos Estados Unidos que neste momento não esteja sob a ameaça da presidência e do movimento, do MAGA. E isso vai até ao momento de controlar as eleições. E depois o Jaime Nogueira Pinto pergunta no seu artigo no Diário de Notícias, porque entretanto a Chega está em tudo, o Chega e os seus apoiantes estão em todo lado. E com a inteligência que o Jaime tem. Mas os democratas acabaram de ganhar, é uma grande prova de democracia nos Estados Unidos. Não é não. Porque ainda só começou. Não é não, porque ele próprio afirma que se calhar o vai prender e expulsar, não é? Desde logo. Mas há coisas abaixo disso. Mudar regras eleitorais, cortar financiamento federal ao Estado de Nova Iorque, se eleger um democrata é o quê? Sim. Há muitos métodos de chegar ao mesmo objetivo. E eles usam-nos todos. Controlar aparelho judicial, mudar leis eleitorais. Para mim, um dos elementos mais extraordinários é a convocatória daquela reunião de todos os generais e de todos os almirantes, que os russos não aproveitaram para resolver a questão, não é? Basicamente, depois bombardear, em que ele diz que a intervenção da frente de combate das Forças Armadas é interior. É um exemplo. Porque aí, assim, o meu exemplo preferido é fazer uma lei à medida para proibir os escritórios de advogados que defendem imigrantes de representar qualquer pessoa contra o Estado. Sim. Ou de entrar em edifícios públicos. O que, obviamente, ameaçou várias empresas de advogados de falência. E visou, sobretudo, aqueles que tinham, por acaso, liderado os processos para o investigar a ele, no impeachment ou no processo eleitoral de 2020. Isto, sim, é totalitário. Não há outra maneira de descrever isto. Fartei-me de estudar ciência política e livros de história. E não há nenhum exemplo que não se atribua a isto totalitarismo. Portanto, mas para resolver isso, eu não vou dar o spoiler do capítulo final, mas o penúltimo, tu falas da necessidade de reforço da independência das instituições e da sua segurança. Eu continuo a achar que tem que haver também um reforço, e que tu aludes em breves parágrafos, de alguns estrangulamentos da nossa democracia do ponto de vista social. Tu falas no Serviço Nacional de Saúde, falas da habitação, etc. Eu concordo inteiramente com isso. É possível fazer? Concordo inteiramente contigo, mas esse não é o meu papel. Não é? Eu sou jornalista, não sou líder político, isso é um papel que cabe a eles. Mas dizeres que se a gente estiver em casas não se vão sentir bem dispostas. Mas isso é evidente e é pressuposto. Mas põe-te no meu lugar. O que eu quis foi fazer um alerta.
e dizer: nós estamos perante um desafio e temos que mudar comportamentos. Portanto, isto não é só sobre onde desemboca esse penúltimo capítulo, como tu dizes, e bem, onde eu faço algumas recomendações, podiam ter sido outras, e na verdade eu podia ter feito uma tese de doutoramento com essas recomendações, ou um estudo, que aliás recomendo que se faça, sobre a fragilidade das nossas regras. E de como devemos procurar, tanto quanto possível, porque a democracia é sempre um sistema imperfeito, bloquear caminhos para quando eles chegarem ao poder isto não ser totalitário. Quer dizer, desempenharem o seu poder como lhes foi atribuído pelos cidadãos, mas com as limitações que as regras devem exigir. Isto é sempre impossível e eu estou consciente disso. Mas isto foi um claim, não foi quer dizer, não é o meu mote, é só eu tenho um so what, se tu quiseres, não é? Tenho um desafio que posso propor, com algum atrevimento já, na verdade. Eu não quis fazer o resto, mas o resto está implícito, quer dizer, se os governos... Eu também falo nisto a dado momento do livro. O aparecimento do Chega já hoje, eles não precisam de chegar ao poder, já nos pôs numa bola de neve de onde é muito difícil sairmos. E se os políticos de hoje não encontrarem maneira de nos tirar dessa bola de neve, que passa por ciclos curtos, políticas só para o momento seguinte, para ganhar uma faixa de eleitorado, revoga e faz outra e revoga a seguir. Se nós não formos capazes de sair de alguma... de sair deste ciclo vicioso, o ciclo vicioso continuará. E vou dizer-te, a consequência lógica disso, pode haver um momento extraordinário da história que me contradiz, espero muito que sim, mas a consequência natural disso é que os ciclos políticos vão ficando ainda mais curtos, as políticas nunca são provadas, nunca são testadas, nunca são melhoradas, e nós vamos mesmo chegar ao ponto de entregar o poder a quem oferece uma alternativa qualquer. Tu estavas-me a dizer isso, que um dos grandes problemas dos governos é o facto de governarem em ciclos eleitorais cada vez mais curtos e, portanto, não resolverem os problemas das pessoas. Não é um dos grandes problemas do governo. Sim, é um dos grandes problemas da democracia, supostamente. Não ajuda. Certo, não ajuda. Mas é assim, isso já foi resolvido. Isto é, em 1934, quando o Hayek faz um sobre-artigo que é preciso deixar fora da democracia eleitoral, dados os seus ciclos curtos e dependerem dos eleitores um conjunto de regras, e dizendo que a integração é a solução, de alguma forma, grande parte das nossas políticas já não são curtas, são eternas. Infelizmente não é isso que eu tento explicar no livro, nem as essenciais. Mas eu percebo o que tu estás a dizer e vou seguir o teu argumento. Vamos ignorar a parte do ciclo em que nós estamos, que eu acho que não é favorável, mas ignoremos. Obviamente, a montante, há problemas muito mais estruturais. Eu não vou, provavelmente, apontar aqueles em que tu estás a pensar. Tu estás a pensar em políticas certas, e aí vamos ter visões diferentes sobre o que são políticas certas. Eu vou vou dar 2 ou 3 exemplos de outras coisas estruturais que estão a acontecer hoje na democracia portuguesa, que seguramente acontecem noutras, e que também não ajudam nada, que eu acho que são antes do ciclo ser curto ou não. Há uma incapacidade técnica gigantesca dentro do Estado hoje. Gigantesca. Em vários departamentos que são absolutamente centrais. Isso empobrece brutalmente a capacidade de decisão dos governos, porque é suposto estar dentro do Estado o know-how para tu conseguires montar políticas públicas de jeito. 2, para dar exemplos diferentes, os incentivos para fazer política hoje também estão todos ao contrário. E isso leva a que nos partidos predominem, pelo menos nos maiores partidos, predominem pessoas que, na verdade, têm muito poucas competências. Muito poucas competências. E eu sei que tu me vais dizer que isso não é assim em todos e que se calhar os incentivos face ao país em que estamos não são muito bons. Eu vou explicar-te. Isso pode funcionar em alguns partidos que se dedicam por causas ou por amor a um ideal. Isso nos maiores partidos nunca funcionou, nem cá nem em sítio nenhum.
Infelizmente não funciona assim. Tens mesmo de criar incentivos. E eu acho que não tens isso também. Portanto, só para te dar 2 exemplos para além dos ciclos políticos serem curtos ou não. Voltando aos teus exemplos, é assim, primeiro, tu inicias o teu livro a fazer um diagnóstico, mostrando o que é que foram o grande salto que demos nos 50 anos de democracia e depois apontando alguns fatores de amargura e de as pessoas não se sentirem bem. E uma das coisas que tu dizes é que há um crescimento do Estado. E agora estás-me a dizer que, de facto, o Estado não... eu falei... Não disse isso. Se repara, preciso, por exemplo, ter advogados lá dentro... Não estou nada a dizer isso. Não é isso. Eu falo de competência técnica. Certo. Pode ser advogados, mas tem que ser muitas outras coisas. A história da Carris e do Elevador da Glória é um exemplo muito terreno, se tu quiseres, da total ausência de competências em sítios determinantes. Mas dou-te outro exemplo. Ministério da Segurança Social. No tempo da Troika, o que aconteceu no Ministério da Segurança Social, eu tenho este relato feito por pessoas de esquerda e de direita que já passaram naquele Ministério. A perda de qualidade, de capacidade técnica das pessoas que trabalham dentro da Segurança Social é imensa. E isso prejudica não só o que é o mais básico atendimento ao público, como o estudo e a preparação de políticas públicas dentro do Ministério. E estamos a falar de uma coisa que não é de menos importância. É das peças mais decisivas do Estado Social. Eu estou de acordo nisso. Isto é, por exemplo, o caso da Carris tem a ver também com a passagem daquilo que era a reparação dos elevadores, que englobava um conjunto largo de técnicos. Um concurso público que beneficia, por exemplo, o preço mais baixo, que é absurdo. Portanto, há muitas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos que nos encaminharam para uma gigantesca oportunidade para a direita radical. É isso que eu estou a dizer. E sim, para uma enorme frustração, muito justa em muitas coisas, de uma faixa da população que depois canaliza para a coisa mais focal que existe. E depois estás na sociedade, mas eu prometi não falar de algoritmos, portanto não vou falar. Tu achas que é o último livro que vais conseguir escrever sobre o Chega? É uma ótima pergunta essa, mas eu não tenho resposta para ti. Deixa-me dizer-te assim. Eu sou jornalista e estou na direção do Expresso. Eu tenho a felicidade de ter uma liberdade gigantesca. Porque lá está, não só estou no Expresso e num grupo que faz da liberdade de pensar um lema, mas também porque estou na posição que estou. E tenho consciência de que isso me dá uma liberdade, embora me condicione, me dá uma liberdade grande. Agora, eu sei do que é que estou a falar e de quem é que estou a falar. E, portanto, é evidente que o meu pressuposto é eu próprio, daqui a não sei quanto tempo, posso vir a perder essa liberdade inteira ou parcialmente. E, portanto, eu estou bastante consciente de que, pronto, não é um livro para fazer amigos. Ok. Bom, com esta imagem positiva e esperançosa, acabamos a conversa com o David Inês e haverá mais conversas, mas ouçam esta para que ela não se verifique. Obrigado. Attitude is based solely on the fact that they fully support the anti-apartheid struggle.